o dólar? Dólar é sempre um problema aí quando eu olho os comentários aqui dos vídeos do canal. Vemos sempre pessoas reclamando sobre o preço do dólar, que chegou a bater R$ 4,40. E esses comentários são sempre aí com uma insinuação de que o presidente Jair Bolsonaro teria alguma coisa a ver com o dólar a 4,40 ou a 4,39, como deve fechar hoje, no dia 21, véspera de carnaval. Mas é exatamente sobre isso nós vamos falar aqui nesse vídeo, só que eu queria mostrar para vocês o que está acontecendo aí sobre o dólar e por que ele está chegando nesse preço e como o governo vê isso e se o governo realmente tem influência nisso. O dólar, quando a gente fala de dólar, tem algumas variáveis aí que influenciam no preço do dólar. A gente pode apontar algumas, como em 2018, quando teve o início da guerra comercial entre Donald Trump e o Xi Jinping, Estados Unidos e China, que aumentou aí o preço do dólar, aumentou a desvalorização, depois o valor retraiu um pouco, mas desde aquela época o dólar vem subindo, porém ele não vem influenciando diretamente na inflação. E é sobre isso que é importante a gente falar aqui no vídeo, porque é criada aí uma histeria muito grande, mas na verdade, quando a gente percebe o valor a influência que esse preço do dólar terá na vida prática das pessoas, ele afetará muito mais a quem vai viajar para o exterior do que necessariamente a vida do trabalhador comum. Isso porque tem, dentre os fatores aí, agora temos esse vírus da China que também influencia no preço do dólar, mas o dólar não chegou aí à casa dos R$4, não foi só por conta de guerra comercial e por conta de China. Tem aqui um fator determinante que vem sim do governo federal, vem sim, na verdade, da política do Banco Central, que está atrelada aí ao que o governo federal pensa na hora de ressuscitar a economia do país, e a gente está falando aqui necessariamente da taxa Selic. Hoje, a taxa Selic ela está na sua menor cotação histórica, desde que ela foi criada. A taxa Selic aí está numa casa aí de 4%, e com tendência de descer mais, e isso tem um efeito na economia. Simplesmente o investidor que estava aqui com dinheiro, o investidor rentista, aquele que não gera emprego, aquele cara que aplica num fundo qualquer aí e está aplicando em renda fixa e está ganhando na casa aí dos 10% de taxa Selic que a gente tinha aqui no Brasil. Então esse cara tinha uma renda muito boa. Esse cara, ele não vê mais tanta vantagem em investir aqui, e colocar os seus dólares no mercado brasileiro, já que a taxa Selic está reduzindo, e a gente vê, por exemplo, a taxa de juros nos Estados Unidos aí chegando na faixa de 1,5%, 1,75%. Então esse investidor, naturalmente, ele vai preferir jogar no mercado menos arriscado, que é o mercado americano. Então ele prefere ficar nos Estados Unidos ao invés de colocar os seus dólares aqui no Brasil, e quem tinha dólares aqui no Brasil acaba tirando esses dólares e levando aí para países com mais segurança jurídica. Então, dentro desse cenário, a gente se baseando aí na oferta e na demanda, como tem dólares saindo, dólares faltando no mercado aqui brasileiro, obviamente que esse preço do dólar vai subir. E toda vez que foram feitas aí essas correções na taxa Selic, o dólar, ele naturalmente foi aumentando aí com o passar do tempo. Só que, como eu falei, diferente da década de 80 e da década de 90, esse dólar ele não tem um fator determinante na vida das pessoas, pelo menos por hora, Porque esses dólares, esse valor do dólar está afetando aí, principalmente os produtos, a produção, a indústria e o setor agro ali que exporta, mas ele não está entrando no setor de serviços. A gente não viu o setor de serviços, que é aquilo que você produz e consome ali mesmo no Brasil, aqui no nosso mercado local. Você não viu esse impacto ainda do dólar nesse setor. Então, obviamente que isso não vai se alastrar para a inflação, pelo menos de uma maneira descontrolada. Então o Banco Central vai lá, coloca um pouco de dólares aí na oferta, porque tá faltando dólar, então dólar saindo, o Banco Central tenta fazer esses ajustes aí dessa volatilidade do dólar. Então chegou a 4,40, o dólar, o Banco Central interviu, mas essa interferência é apenas para conter um pouco dessa volatilidade da moeda. Afinal, a gente tem aqui o que chama na economia de câmbio flutuante.
Então, diferente de países aí que adotam uma taxação fixa, né, o Brasil, ele há muito tempo ele já age com o câmbio flutuante, e isso é saudável para o mercado. E como isso vai impactar na vida do dia a dia do cidadão? Né? A gente vai ter um aumento na exportação, porque o produto brasileiro ele fica mais acessível para quem está comprando em dólar. Então, essa desvalorização aí da moeda brasileira favorece as nossas exportações, o que pode afetar aí, a curto prazo na mesa do consumidor em produtos aí que são alvo de exportação, né? Produtos que tendem a ser mais exportados, carne e produtos aí que são impactados diretamente pelo dólar, tá? Inclusive combustível também. Mas, se nós estamos pensando aqui numa recuperação econômica, esse fator, esse componente aí a médio prazo, ele é essencial. Do que a gente está falando aqui? Eu estou falando para vocês que a taxa Selic caiu, né, a taxa de juros caiu, e o dólar, esses rentistas, esses investidores que viviam apenas ali, não produziam, não geravam emprego, né, não se arriscavam, eles estão tirando os seus dólares. Então, obviamente, a gente vai ter esse impacto que a gente está notando aí, além de outros fatores, como eu falei, como o vírus na China, como guerra cambial e, por exemplo, a crise no Irã, né, com o Soleimani, Iraque. Então, tudo isso aí vai influenciar, mas o que está sendo determinante mesmo é a taxa Selic. Só que, no médio prazo, se a gente está pensando em tentar fortalecer a nossa economia, justamente acabar com o paraíso dos rentistas, que sempre foi o Brasil, eu lembro muito bem, né, na minha época de faculdade, quando a taxa Selic chegava a 15%, uma coisa realmente absurda, comparando com taxas de juros ao redor do planeta. Então, por que aquela taxa de juros era muito alta naquele momento? Na verdade, já pegando ali o governo Lula, mas principalmente se a gente voltar década de 80, década de 90, sempre teve uma taxa de juros alta. Por quê? Os títulos, né, devido ao nosso problema de moeda aqui no Brasil, os títulos públicos eles eram emitidos em dólar. Então, a dívida pública brasileira, essa dívida hoje que consome um bocado do nosso orçamento, ela era emitida em dólar. Então, quando o dólar aumentava a desvalorização e impactava diretamente no PIB, né, no nosso produto interno bruto, na proporção ali dessa dívida para o PIB, né, porque aumentava o dólar, aumentava também a participação da dívida no nosso montante do PIB, o que gerava inflação. Hoje em dia, a nossa realidade é diferente. Por isso que eu falei, muita gente está aí brigando por conta do dólar, e o dólar, a curto prazo, de imediato, está afetando mais a quem está indo viajar. Tá? Hoje em dia, com as reformas que nós tivemos, reforma trabalhista, né, proporção de desemprego para taxa de juros, né, e tudo isso, taxa de inflação, perdão, tudo isso aí teve uma mudança com as reformas que nós fizemos aí, o Brasil fez de 2016 para cá, algumas reformas como a trabalhista no governo Temer, outras agora a reforma na Previdência, virão por aí reforma tributária, reforma administrativa e tantas outras, que fazem essa dependência da inflação e a taxa cambial, né, não serem tão determinantes assim para o dia a dia da economia brasileira. Então, eu acho que está acontecendo muito mais aí um resquício de um sentimento do pessoal que viveu a década de 80, década de 90, onde o dólar subia, a inflação disparava, né, pelos motivos aqui que eu apontei para vocês, como essa proporção do PIB e dívida pública atrelada em títulos emitidos em dólar. Hoje, a nossa realidade é completamente diferente. Por isso que não é à toa que o próprio ministro Paulo Guedes falou que temos que nos acostumar com o dólar na casa de R$4, né, porque temos aí também o fator confiança. O que vai influenciar agora para valer o dólar, né, ter aporte aí de dólares, principalmente no mercado de renda variável, a gente fala de bolsa de valores, né? O rentista vai embora e agora a gente está querendo gente para investir, gente para gerar emprego, cara para abrir fábrica, para abrir indústria, né, para fazer investimento arriscado, investir na bolsa, comprar papéis. Então tudo isso aí o que vai determinar esse investimento, obviamente, é a confiança, é o cara confiar na economia do país, confiar, e quando a gente fala de confiança, a gente está falando aí de problemas, né, que acabam afastando o investidor, quando a gente vê, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal agindo de maneira que causa insegurança jurídica, quando a gente vê, por exemplo, o presidente da Câmara querendo fazer queda de braço com o governo federal, né, quando a gente vê o Senado tentando engavetar medidas que atacam a corrupção.
tudo isso aí gera uma certa desconfiança que está, de certa forma, né, retardando um pouquinho a nossa retomada. Mas tirando esses problemas, né, o dólar a R$4, ele é justamente uma estratégia do governo para poder aumentar, né, esse investimento de risco, né, esse investimento aí para a geração de empregos, que obviamente vai ter toda uma cadeia aí que vai puxar a economia do Brasil, que está saindo de uma recessão e está ainda está engatinhando, né, nessa recuperação, nessa ressaca que o Brasil está tendo, dessa recessão causada pelo governo do PT. Então, pessoal, apesar do dólar aí estar relacionado diretamente com a taxa Selic, determinada pelo Banco Central, vale lembrar que o Banco Central é independente, tá, para poder fazer aí sua taxa de juros. Esse valor do dólar em si, tá, ele impacta hoje em dia muito menos, ele tem uma relação com a inflação muito menor do que tinha na década de 90, na década de 80. Então, baixar um pouco a bola. Quem vai viajar aí, compra o dólar em valor, ele vai comprando dólar em períodos espaçados, né, para não poder sofrer tanto aí com a cotação, mas no mais, né, por hora, a gente vai ver pequenas variações em determinados produtos, mas se essas variações não entrarem, se essa inflação não entrar no setor de serviços, assim que acabar esse período de subida do dólar, obviamente as coisas voltam ao normal. Então não há necessidade, nesse exato momento, do governo federal fazer aí do Banco Central, perdão, fazer o aumento dos juros, né? Porque aumentar os juros seria sacrificar o Brasil como um todo nesse momento de recuperação. Então, você só aumenta os juros para poder gerar um atrativo para esse investidor externo, né? E você tem que dar algo em troca para ele que vale a pena ele colocar os dólares dele aqui. Ainda não é o momento de fazer isso, tá? Esse dólar a R$4, aí, como o Paulo Guedes já falou, vai ser uma coisa normal a partir de agora, é uma nova realidade. Nós nunca tivemos essa realidade de ter juros tão baixos, né? E agora temos que nos adequar com o valor dessa moeda, tá? Mas o impacto real na vida das pessoas não será tão grande aí como foi na década de 90 e 80, tirem isso da cabeça de vocês, tá bom, pessoal? Então, muitas vezes a esquerda usa aí essa coisa, o dólar 4,40, o dólar, isso é só para criar, né, arruaça, criar balbúrdia, e quando na verdade o efeito prático disso é muito menor. Por exemplo, a carne teve uma subida aí devido à demanda lá da China, agora a carne já caiu o preço, ninguém falou do preço da carne que caiu, então você vê muita gente que não sabe do que está falando ali naquele setor, apenas querendo criar alarde. A gente principalmente vê isso muito na esquerda, tá bom, pessoal? Então, é apenas agora uma questão de confiança, ajustarmos aí os problemas que temos para fazer as reformas, para poder emplacar mais investimentos, que obviamente dólares virão, mas agora é um dólar diferente, não esse dólar para o rentista, esse dólar que vai ficar alocado ali em dívida pública, e sim um dólar para poder fazer a economia girar e gerar empregos, tá bom? Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Prata. Se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo, se puder, ser um apoiador do canal, o primeiro link da descrição tem um link do Apoia-se para você poder ajudar aqui o canal, tá bom? Forte abraço a todos, tchau, tchau.